Olá pessoal, servidores, magistrados e todos que estão aqui em busca de conhecer e organizar as suas finanças. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Kelly Marques, servidora do TRT da 11ª Região, educadora financeira, bacharel em Economia e em Direito, e estou aqui para ajudar a guiar você pelo mundo fascinante das finanças pessoais. Bom, esse mini curso está organizado em tópicos e no alto de cada slide tem o título para facilitar a localização, caso você queira rever algum título específico. E sobre o que nós vamos conversar hoje? Nós vamos conversar sobre inteligência emocional e financeira, patrimônio, projetos de vida e reserva financeira, orçamento, controle das dívidas, o que é Selic, CDI e IPCA, bancos versus corretoras de valores, onde investir a reserva financeira e vamos descobrir por que a poupança não é um bom investimento. Nosso primeiro tópico é a inteligência emocional e financeira. Bom, nós estamos vivendo uma crise sem precedentes no nosso planeta, né? E nós só sabemos de uma coisa: vai passar. Mas quando e como, não sabemos ainda. Quais os impactos que nós teremos depois disso? Como podemos reagir e nos prevenir para os próximos imprevistos? E como fica a nossa vida financeira? São questionamentos bem pertinentes para esse momento, não é verdade? O cenário que vivemos hoje é de imprevisibilidade. Devemos ter em mente que isso sempre vai acontecer, só não sabemos quando e nem qual tipo de imprevisto nós vamos enfrentar. E quem estiver preparado, com certeza vai sofrer menos impacto. Então, gente, é um bom momento para a gente deixar a procrastinação de lado e organizar as finanças. O planejamento financeiro, ele nos prepara para atravessarmos da melhor forma possível qualquer crise. Vale a pena se debruçar sobre o patrimônio, ou sobre o não patrimônio, no caso de quem ainda não formou o seu, né? E planejar esse aspecto da vida. Não delegue isso à sorte, porque ela pode faltar e geralmente ela falta. Um dos meus objetivos é inspirar você a olhar para o seu dinheiro como um amigo, porque o dinheiro, ele tem que ser uma solução e não um problema, né? Mas assim, de uma forma racional, já que a emoção, ela domina a maior parte do nosso comportamento em relação às finanças. Quanto a isso, vou dizer uma coisa para vocês: nós temos dois sistemas na nossa cabeça, o sistema 1 e o sistema 2. Eles referem-se a duas formas de pensar. Alguém aí com certeza já ouviu falar sobre esses sistemas. Eles estão muito bem descritos por Daniel Kahneman, um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002 pelo seu trabalho na economia comportamental. Ele desconstruiu a ideia de racionalidade do ser humano ao lidar com o dinheiro. Ele ajudou a mostrar que as pessoas tomam decisões baseadas em questões objetivas, mas são igualmente influenciadas por suas emoções, crenças e intuições. Eu vou falar de uma forma resumida de cada sistema. O sistema 1 opera de forma rápida e automática, com pouco ou nenhum esforço e involuntariamente. Por exemplo, detectar que um objeto está mais distante que outro ou ler palavras em grandes cartazes. Isso assim a gente faz de forma automática, né? O sistema 2, ele dá atenção às atividades trabalhosas e exigentes, como cálculos complexos, por exemplo. Ele está ligado à escolha e concentração. As operações do sistema 2 exigem atenção e quando ela é desviada, essa atenção ela é interrompida. Por exemplo, também, outros exemplos aqui: concentrar-se na voz de determinada pessoa numa sala cheia e barulhenta, ou avaliar um argumento lógico complexo. Tudo isso aí é feito pelo nosso sistema 2, porque demanda um pouco mais de esforço, né? E nós temos que colocar o sistema 2 para trabalhar, porque ele é preguiçoso e ele tende a aceitar as sugestões do sistema 1, né? Já que é mais fácil, mais rápido. Muito bem, mas antes de entrar nessa parte da organização financeira, eu vou falar sobre a situação que nós já estamos vivenciando hoje, por causa da pandemia do novo coronavírus. O que está acontecendo hoje? Está acontecendo a realidade da intensificação do teletrabalho e da educação à distância, e nós temos que nos adaptar a isso. O que nós podemos fazer em relação a isso? Nós podemos nos organizar para trabalhar em casa da melhor forma possível e aproveitar para aprender novas habilidades, né? Quem sabe sair daquela nossa zona de conforto, colocar a nossa criatividade para trabalhar, né? Claro que isso não é obrigatório, né, gente? Porque tem outras questões emocionais envolvidas também nessa pandemia, nesse distanciamento social. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Isso é no caso das pessoas que estão se sentindo bem para fazer isso, esse tipo de coisa, né? Sair da zona de conforto e tudo mais.
Então eu vou elencar 7 dicas para auxiliar a trabalhar em casa. Número 1, defina uma programação com os horários e metas de cada atividade. Outra, mantenha sua rotina. Acorde na mesma hora e determine o horário de trabalho, né? Hora para começar e hora para terminar. Organize o local e as ferramentas apropriadas para trabalhar. Verifique se a sua vestimenta influencia na sua produtividade. De repente, o fato de você se arrumar um pouquinho, assim, a mulher passar um batom, o homem passar, de repente, um gel no cabelo, você trocar o pijama por uma outra roupa, talvez isso te ajude a ficar mais imerso no trabalho, né? Tem que ver, cada caso é um caso. Para manter o foco, experimente a técnica Pomodoro. É um trabalho focado por 25 minutos com 5 minutos de intervalo. Você trabalha 25 minutos, dá 5 minutos de pausa. Depois da 4ª vez que você trabalhar 25 minutos, aí você dá um intervalo maior de 15 minutos. Então, isso é bom porque você para um pouco, caminha, levanta, né, bebe água, vai ao toalete, atende um assunto que seja fora do trabalho. Enfim, você consegue produzir mais, né? Claro que tem outras técnicas, se você procurar na internet vai encontrar, mas eu estou citando essa porque para mim, pelo menos, ela funcionou super bem. Outra dica, converse com os moradores da casa e defina limites às interrupções. Tente se conectar com os colegas de trabalho por WhatsApp, Telegram ou esses aplicativos que ficaram tão famosos aí ultimamente, né? Quanto à educação à distância, aproveite os cursos online, muitos gratuitos, para aperfeiçoar suas habilidades ou aprender habilidades novas, né? Dessa forma você também vai estar criando mais intimidade com o computador, porque eu sei que tem muita gente que ainda foge disso, né, gente? E tem mais um ponto. Quanto à ansiedade, angústia, ao pânico e alguns transtornos que podem ocorrer por causa da situação que nós estamos vivendo, procure ajuda de profissionais especializados, gente. Tem isso na internet, tem psicólogos atendendo online gratuitamente, né? Então, usufrua disso também. Então, pessoal, não deixemos a nossa mente sucumbir, né? Sejamos emocionalmente inteligentes para identificar e controlar as nossas emoções e aproveitar as oportunidades em meio às crises. Sabe aquela história de pegar o limão e fazer uma limonada? Pois é bem por aí. Agora vamos falar sobre mindset, que é uma palavra muito repetida ultimamente. Vocês sabem o significado de mindset? Para quem não sabe, significa mentalidade, ou seja, é a configuração da nossa mente. Ela tem que ser trabalhada quanto à nossa relação com o dinheiro para que estejamos conscientes das nossas crenças em relação a ele, que muitas vezes são limitantes e elas atrapalham o nosso enriquecimento. Vamos fazer um teste. Eu te pergunto, o que o dinheiro significa para você? Pensa um pouquinho. Parece até que eu estou ouvindo aqui umas respostas. Liberdade, tranquilidade, segurança, status, enfim, significados diferentes para pessoas diferentes, né? Então a gente tem que prestar atenção naquilo que nos fizeram acreditar sobre o dinheiro, porque o que ouvimos durante a vida, principalmente na infância, fica gravado lá no nosso subconsciente. Por exemplo, uma frase que nós ouvimos muito: dinheiro não traz felicidade. E eu pergunto a vocês, isso é verdade ou mentira? Depende, né? O dinheiro não traz felicidade quando a gente não tem tempo para mais nada, nem para ninguém, em decorrência dele. Outro exemplo, quando a gente não pode trazer alguém querido de volta. Realmente, né, nessas situações, o dinheiro não resolve o problema, né? E o dinheiro traz felicidade em muitas situações. Por exemplo, quando a gente quer viajar, quando a gente quer presentear alguém, quando a gente quer ajudar alguém, quando a gente quer cuidar melhor da nossa saúde, né? Então, afirmar que o dinheiro não traz felicidade é falso. Ele traz felicidade se nós soubermos utilizá-lo. Então, senhoras e senhores, digam não a essas crenças limitantes, porque elas atrapalham a gente a prosperar. Dizer não nessa situação é libertador. Existem muitas outras crenças limitantes conhecidas, né? Quem é que nunca ouviu pelo menos uma dessas? Ah, dinheiro não é importante, é difícil ganhar dinheiro, não dá para ganhar dinheiro na crise, e muitas outras, né? A gente tem que identificar e ressignificar esses modelos mentais para que nós sejamos capazes de tomar as melhores atitudes relacionadas ao nosso dinheiro. Gente, aceita que dinheiro é bom, não é pejorativo. Se você conquista o dinheiro de uma forma lícita, qual é o problema? Não tem problema nenhum. A gente tem que crescer internamente para depois crescer externamente. A gente tem que firmar as nossas convicções, né?
para a gente poder... a gente tem que se fortalecer para a gente poder fazer uma organização financeira e lidar de uma forma melhor com essa questão do dinheiro. Tem alguns exercícios simples que você pode fazer a partir de hoje. Veja as pessoas bem-sucedidas como uma inspiração. Eu estou falando para aquelas pessoas materialmente bem-sucedidas mesmo. Olha aquilo, admira e veja como uma inspiração para você alcançar aquilo também, né? Procure conversar com pessoas que têm os mesmos interesses que você. Pessoas assim que entendam o seu interesse pelas finanças, por querer prosperar. Isso é bom. Tem até uma pesquisa que diz que nós somos a soma das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. E é verdade, gente, assim, não sei exatamente se das 5, né? Mas a gente tem que se cercar daquilo que a gente quer para a nossa vida. Porque aquilo que a gente rega, aquilo que a gente dá atenção, cresce. Então vamos prestar atenção do que a gente está agregando na nossa vida, né? Eu vou indicar 4 livros muito bons para abrir a sua mente e colocá-la para trabalhar a seu favor. São esses aqui: Os Segredos da Mente Milionária, A Mente Acima do Dinheiro, Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar, As Armas da Persuasão, e tem mais um que eu esqueci de pôr aqui na lista, que é Pai Rico, Pai Pobre, que é super famoso. Gente, é um livro também maravilhoso para essa situação. Então, aqui nós encerramos o nosso tópico e vamos para o próximo. Patrimônio, projetos de vida e reserva financeira. Eu espero que o que foi falado para você até aqui tenha ajudado a virar uma chave na sua cabeça em relação ao modo de ver e tratar o dinheiro. Afinal, o planejamento financeiro é uma ferramenta que existe para apoiar a tomada de decisão. Ele existe para ajudar e não para machucar. Temos que deixar a preguiça e o medo de lado e saber exatamente qual é o nosso patrimônio e como ele é movimentado. Ter preguiça é normal, nós temos preguiça porque dá trabalho reunir as informações, e também a gente tem medo porque a gente sabe que o nosso patrimônio líquido pode estar negativo. Na verdade, nós não queremos encarar a realidade, né? Mas é necessário se a gente quiser dar esse passo à frente e organizar de vez nossas finanças. Então, a primeira providência a fazer é um levantamento do patrimônio. E como seria isso? É simples, você vai listar todo o seu patrimônio ativo e passivo. As aplicações financeiras, que são o quê? Conta corrente, conta poupança, CDB, ações, os investimentos que você tem. E também previdência privada, FGTS, etc. Dívidas e empréstimos. Empréstimos bancários, empréstimos familiares, refinanciamento de dívidas, notas promissórias, etc. Bens móveis, automóveis, motocicletas, embarcações e outros. Bens imóveis, casa, apartamento, loteamento, terrenos, salas comerciais, etc. Assim você vai ter um panorama geral dos seus bens e dívidas. E subtraindo as dívidas dos seus bens, você vai ter o seu patrimônio líquido, que eu espero que seja positivo. Caso não seja, está na hora da gente dar um rumo novo para essas finanças, né? A gente tem que observar, gente, que o patrimônio líquido nem sempre está em equilíbrio. A gente tem que olhar para ele de forma qualitativa, porque nem sempre a capacidade de transformar o patrimônio em dinheiro é imediata. Por exemplo, a pessoa pode ter uma casa quitada no valor de R$800 mil, que seria uma casa grande, confortável. Aí essa pessoa não tem uma reserva financeira e de repente ela perde o emprego. Então ela vai ficar em maus lençóis para pagar a manutenção dessa casa, os impostos, não é verdade? Então daqui a pouco nós vamos falar sobre a reserva financeira, tá? Mas fica essa reflexão aí para vocês. Agora nós vamos falar sobre sonhos, desejos, metas, objetivos, projetos de vida. De novo, nós vamos vencer a preguiça e o medo e não vamos permitir que eles nos façam procrastinar. Não adianta a gente deixar esses projetos no campo do pensamento, do tipo, vou guardar na memória. Não, gente, nós temos que anotá-los, atribuir o valor mais próximo possível da realidade e estipular um prazo de realização para cada um, para que o nosso planejamento seja eficiente. Para isso, a gente usa uma estratégia que permite viver o presente e ter tranquilidade para o futuro, né? Você elimina aquela sensação de que não está vivendo, de que está só deixando a vida passar e tem a tranquilidade de saber que está guardando recursos para quando você estiver mais velho. Nós dividimos as metas em diferentes prazos: imediato, curto, médio, longo e distante. Isso forma uma sigla
ICMLD. É bem fácil lembrar porque nós já estamos acostumados com curto, médio e longo. Parece até uma palavra só, né? Aí é só acrescentar o imediato na frente e o distante no final. O prazo imediato é para aqueles projetos a serem realizados dentro de, no máximo, 1 ano. Curto, de 1 a 2 anos, médio, de 2 a 4 anos, e longo, de 4 a 6 anos, e distante, acima de 6 anos. Isso vai permitir escolher os seus investimentos de uma forma mais eficiente, de acordo com os prazos. A primeira meta deve ser a reserva financeira, também conhecida como reserva de emergência, reserva de segurança, colchão financeiro, enfim. A reserva financeira é uma soma em dinheiro que deve estar à mão em caso de emergência, para salvar de gastos inesperados, sem bagunçar as finanças. E quais são essas emergências? São as situações inesperadas da vida, como desemprego, doença grave, um reparo grande no carro ou na casa, a diminuição da renda por queda nas vendas de pessoas que trabalham por comissão e outras situações que podem ocorrer, né? Inclusive, nós estamos vivendo um momento bem oportuno para demonstrar a importância dessa reserva, né? Ela jamais deve ser negligenciada. Quem se preveniu vai conseguir passar por essa crise e por outras que virão de uma forma mais tranquila, digamos assim. A reserva financeira ela serve também para dar uma flexibilidade no orçamento, quando algumas despesas acabam ultrapassando a programação, e serve também para pagar à vista alguma coisa assim, usufruindo de um bom desconto. Depois de quitar as suas dívidas e criar a capacidade de poupar, você tem que construir a sua reserva. O ideal é que ela corresponda a 6 meses das suas despesas fixas. Mas no caso de quem tem estabilidade no emprego, ela pode ser reduzida para 3 meses. E no caso de quem tem, por exemplo, um emprego que é de difícil recolocação no mercado de trabalho, pode aumentar essa reserva para 12 meses. Isso vai depender, gente, também do perfil de cada um, de como você se sente mais seguro e mais tranquilo, tá? Isso é só uma regra geral. Então, dependendo da situação das finanças do indivíduo, a reserva pode começar a ser montada simultaneamente com a quitação de dívidas. Isso para evitar a contração de novas dívidas em caso de uma emergência. Então, você vai pagando dívidas e construindo a sua reserva ali aos poucos, caso você consiga encaixar isso no seu orçamento, né? Então, vou dar aqui um exemplo. Se seus gastos fixos são R$5.000 por mês, sua reserva deve ser, em regra, de R$30.000. Ou 15 mil, se for de 3 meses, ou 60 mil, se for de 12. Como eu falei, cada pessoa tem um perfil. E podem acreditar, senhoras e senhores, se você anotar, colocar um preço e um prazo para realizar as suas metas, você vai conseguir alcançar várias delas antes do prazo estimulado. Gente, é sério, parece mágica, é incrível. Eu vou indicar um livro que fala sobre a lei da atração, O Segredo. Também é um livro bem conhecido. Ele é bom para ajudar a manter o foco nas metas da vida. Então, tópico encerrado e vamos para o próximo. Orçamento. Então, depois de conhecer melhor o comportamento em relação ao dinheiro, depois de conhecer o patrimônio e depois de definir as metas, nós vamos agora organizar o orçamento. O orçamento deve ser feito antes de gastar o dinheiro, porque senão fica sendo só assim, ele vira só uma anotação do que foi gasto, né? Não dá para ter um controle. Então nós temos que adequar os nossos gastos aos nossos ganhos. Quem quiser aumentar os ganhos para suportar os gastos, tudo bem. O importante é que a gente ganhe antes de gastar. Para dividir o orçamento, nós vamos utilizar o método 70-30, que destina 70% da renda para viver o presente e 30% para o futuro. Os 70% do presente são subdivididos da seguinte forma: 55% para as despesas essenciais, que seriam o quê? Aluguel, conta de luz, conta de água, alimentação, telefone, escola, mensalidade escolar, gás, academia, em muitos casos entra aí, salão, enfim, só você pode definir o que é essencial para você. Essas são aquelas despesas fixas, aquelas que a gente não pode eliminar. 5% vai para qualificação / educação. É tudo aquilo que aumenta o seu valor no mercado de trabalho. É a aquisição de conhecimento, o que não necessariamente envolve diplomas, né, gente? Pode ser livro, viagem, curso.
10% livre. Isso mesmo, é a sua recompensa por ter cumprido direitinho todas as etapas da organização financeira. É a sua celebração. E caso você goste de celebrar poupando e investindo, melhor ainda para você. Agora vamos para os 30% do futuro. 20% vai para o pagamento de dívidas, reserva financeira e em seguida para os projetos. Até os projetos de longo prazo, porque os de prazo distante vão acabar se encaixando aqui nos 10% da aposentadoria e ou independência financeira. Essa parte do seu dinheiro é a multiplicação do capital. Os rendimentos do dinheiro acumulado aqui, eles vão ser responsáveis pelo seu sustento no futuro. A independência financeira, a gente chama de independência ou liberdade financeira, quando você consegue viver dos rendimentos daquele dinheiro que você acumulou. Então esses 10% podem ir para complementar a sua aposentadoria ou quem sabe, se você conseguir alcançar a sua independência financeira. Com esses 10% vai ser ótimo, né? Então, dessa forma, você vai estar investindo 30% dos seus rendimentos todos os meses, seja para a reserva financeira, para os projetos ou para a liberdade financeira. O ideal é que antes de pensar nesses projetos, você quite as suas dívidas, porque, em regra, os juros das dívidas são mais altos do que os rendimentos dos investimentos. Além disso, se você deve, é melhor pagar, né? Porque se colocando no lugar do credor. Sempre lembrando que essas regras, elas servem para orientar, mas você pode ajustar de acordo com as suas necessidades, né? Não precisa seguir tudo direitinho, todas essas regras que eu vou falando aqui, regras, estratégias, são para orientar a gente, mas claro que você pode fazer ali umas modificações, né? Sim, e agora, como é que nós vamos controlar o orçamento? Bom, tem várias formas, né? Tem a forma manual, para quem prefere escrever. Eu acho um pouco assim mais complicado, mas para algumas pessoas não, para algumas pessoas é mais simples, é melhor, então tudo bem. Pode ser por planilha de Excel, pode ser por tabela no Word ou para aquelas pessoas extremamente organizadas pode ser pelo controle no cartão de crédito, né? E eu acho que a forma mais prática são os aplicativos, porque eles nos fazem ganhar tempo. Eu vou indicar alguns, mas existem tantos outros no mercado. Bom, temos aqui o Mobius, que, segundo as minhas pesquisas, ele é o mais aclamado e mais baixado. Tenho Minhas Economias, o Orçamento Fácil, o Guia Bolso e o Organize. Gente, eu não fui pesquisar a fundo cada um deles, né? Então, alguns têm umas funcionalidades que outros não têm. Eu vou citar aqui algumas que eu separei do Mobius, que pode ter também nos outros. Ou nos outros podem ter coisas que não tem no Mobius. Sincronização dos dados na nuvem, que podem ser acessados por todas as plataformas disponíveis, pelos sistemas Android, iOS e pela web. É possível adicionar contas, despesas, cartões, empréstimos e também exportar relatórios em PDF ou Excel, que é ideal para quem quer os papéis na mão. Então, depois de organizar o orçamento, você vai saber se você está gastando mais do que ganha ou não. E também vai saber em que exatamente você está gastando. Assim, se for o caso de cortar ou diminuir alguma despesa, vai ficar mais fácil, porque elas se subdividem em essenciais, que são as básicas que não podem ser cortadas, e importantes, que são aquelas que dizem respeito ao conforto, elas podem ser revistas como academia, automóvel, por exemplo, e as supérfluas, que são o luxo, essas podem ser cortadas. Dessa forma, o orçamento cumpre a sua função principal, que é exercer controle sobre os gastos. Além de cortar essas despesas desnecessárias, que antes eram ignoradas, vocês vão perceber que com a confecção do orçamento vai haver uma mudança de comportamento, como por exemplo, não parcelar tanto as compras, porque isso é um tipo de comportamento que acaba engessando as nossas escolhas. Bom, nesse momento de tanta incerteza, é oportuno a gente olhar minuciosamente para o nosso orçamento e rever os nossos gastos, né, gente? Enxugar ao máximo. Com ou sem reserva financeira, o momento é de rever e cortar gastos. Para quem teve redução salarial, queda no faturamento, para quem perdeu o emprego, para quem teve que fechar as portas das suas empresas, isso é muito óbvio. Agora, quem não se enquadra nessas hipóteses pode vir a se enquadrar. A crise está só no começo, afinal de contas, né? E a gente não sabe o que realmente virá pela frente.
Aqueles que forem menos afetados de forma direta, como por exemplo os funcionários públicos, eles podem precisar utilizar seus recursos para ajudar pelo menos aquelas pessoas que estão mais próximas e que foram afetadas severamente pela crise, né? Então, isso pode acontecer sim, né? Isso é uma forma de afetar a gente indiretamente. Então, por mais que não estejamos todos no mesmo barco, já tem aquela brincadeira, né? Eu já vi nas redes sociais aí, e o fulano fala que a gente está no mesmo barco, mas na verdade ele está no iate e eu estou num barquinho assim, a remo, né? Mas enfim, é verdade, se a gente for analisar, pensar um pouco, é verdade. Nós não estamos todos no mesmo barco, mas nós estamos todos na mesma tempestade. E para passar melhor por ela, reveja seus gastos, gente. Identifique o que é luxo, o que é conforto e o que é básico para você. Elimine os supérfluos, reduza os importantes e renegocie os básicos, ok? Tópico encerrado e vamos em frente. Controle das dívidas. Quem tem dívidas vai ter que organizá-las para encaixar no seu orçamento. E eu vou deixar aqui um alerta. Pode ser necessário fazer sacrifícios, mas a gente tem que se conscientizar de que esses sacrifícios são por um bem maior e é só até equilibrar as finanças. Não é para sempre, né, gente? Eu estou falando isso porque talvez você esteja na situação de ter que encaixar as suas dívidas no lugar das suas metas. E só depois, só depois de quitar as dívidas é que você vai poder começar a poupar para os seus projetos de vida. Então, às vezes isso é necessário, gente, mas é como eu disse, é só até deixar tudo equilibrado, tá? É um sacrifício que vale a pena fazer. Então, você tem que listar as dívidas, anotando o tipo, se é cartão de crédito, se é cheque especial, se é empréstimo pessoal, se é um consignado. Você tem que anotar também o credor, a taxa de juros do contrato, o número total de parcelas previstas inicialmente, o número de parcelas que falta você pagar, o valor de cada parcela que está sendo cobrada, o valor total que falta pagar, somando essas parcelas que estão sendo cobradas. No caso de você já ter a dívida renegociada, já saber quanto vai pagar, quantas parcelas e quanto vai pagar em cada uma. Tem que saber o valor total em atraso, que é o valor original sem os juros, e o valor total da dívida, incluindo as parcelas pagas e as parcelas que estão te cobrando. Sabendo o valor mensal que você suporta arcar com essas dívidas, você já sabe porque você fez o orçamento. Aí você vai negociar e renegociar se for necessário. Você pode trocar dívidas ruins por dívidas boas. A gente fala dívidas boas porque tem juros menores, né? Porque dívida nunca é uma coisa boa. O cheque especial, trocar a dívida do cheque especial pela dívida de um empréstimo consignado, por exemplo, que tem os juros menores. Você pode pedir revisão no saldo devedor e nos encargos. Você solicita uma proposta de desconto para pagar imediatamente, se você puder. Isso costuma ser visto com bons olhos pelos credores. Para as dívidas que se acumulam em financiamentos ou em empréstimos parcelados, peça prazo maior para pagar e, se for possível, uma redução no valor. Tudo é uma questão de negociar, né, gente? Quem está ali na situação de credor quer receber, então você chega com uma boa proposta, chega assim, querendo conversar, querendo pagar, e com certeza ele vai te ouvir, né? Vocês vão acabar chegando num acordo. Então, uma dúvida muito comum é: qual dívida pagar primeiro? Primeiro você quita aquela que cabe no seu bolso. A gente ouve muito a orientação de que é melhor pagar primeiro a que tem juros maiores. Tá correto, desde que ela caiba ali no seu orçamento, porque não adianta nada você fazer uma negociação e depois se comprometer a pagar a dívida que tem os juros maiores, sendo que aquela parcela não está dando para você. Aí você vai ficar inadimplente de novo, então não dá, né, gente? Então tem que ser aquela que você consegue pagar. Ou, se for o caso, você pode pagar primeiro aquela que compromete a continuidade de alguma atividade que gere renda. Por exemplo, o seu nome está no SPC, no Serasa, e você, para trabalhar, você não pode, você arranjou de repente um emprego
que não permite que você tenha o nome nesses órgãos. Aí você tem que pagar primeiro essa dívida. Bom, eu separei aqui um exemplo do preço das dívidas para vocês constatarem a diferença ao trocar uma dívida por outra mais barata. Elas estão ordenadas da mais cara para a mais barata, e também tem a opção, que eu não coloquei aqui, de empréstimo familiar, né, que de repente sai mais barato do que todas essas aqui. De repente um familiar pode te emprestar um dinheiro e te cobrar um juro menor do que esses aqui. Verifique que é o mesmo valor, R$5.000, o mesmo valor da dívida em todas as modalidades aqui de crédito, e o mesmo número de parcela, que são 24 parcelas. A diferença entre a dívida mais cara e a mais barata é quase o dobro. Vocês podem conferir aí. E nesse empréstimo consignado, eu acredito até que seja possível conseguir taxas de juros menores. Esse aqui, na minha pesquisa, foi o que eu encontrei. Mas eu acredito que eu não consegui fazer uma simulação como se fosse para mim mesma. Então eu acredito que seria bem menor essa taxa aqui. Então observem aí, gente, como vale a pena fazer essa troca, né? Bom, finalizando essa parte do controle das dívidas, você pode construir também um fluxo de eliminação. Isso é bem opcional, gente, para deixar assim separado para você visualizar bem quando é que você vai acabar de pagar as dívidas. Você coloca assim, mês 1. Primeira parcela de 1/5, R$300 do cartão de crédito. Mês 2, segunda parcela de R$300 do cartão de crédito. Primeira parcela de R$200 do empréstimo consignado, por exemplo. Aí você fica com o quadrinho separado e já sabe quando vai se livrar daquelas dívidas, tá? Outra opção mais corriqueira é deixar já lá encaixado no seu orçamento, né? Isso aqui é só uma ideia para ficar uma visualização mais rápida. Então, muito bem. Quais providências podem ser tomadas para economizar e nunca mais incorrer em dívidas? Bom, você pode pagar à vista quando houver desconto, evitar compras parceladas, principalmente no cartão de crédito, porque você acaba perdendo o controle das despesas. Se tiver juros, então, nem se fala, né? Bom, no cartão de crédito o ideal é você comprar parcelado só aquelas coisas bem caras, né? Que fica difícil comprar à vista. Agora, coisas assim mais baratas, corriqueiras, o ideal é você comprar uma coisa de cada vez, se não for aqueles itens de primeira necessidade. Se você tiver o dinheiro para pagar à vista e não tiver desconto, você pode parcelar no cartão sem juros. Aí você investe aquele dinheiro que você ia usar para pagar à vista, ele vai rendendo e você vai pagando as parcelas. Outra dica: decretar guerra ao consumo de energia. Apagar as luzes, desligar os aparelhos que não estão sendo utilizados, assistir TV juntos, usar o fogão ao invés do micro-ondas, são medidas que ajudam a economizar energia e dinheiro, né? Cancelar pacotes de serviços com produtos que você não usa. Por exemplo, pacote da NET com vários canais que você não assiste. Você pode reduzir isso aí, ou cancelar. Evitar estoques de alimentos, de gasolina, de brinquedos, de roupas, de livros, de tudo. Compre somente o necessário, no caso de alimento e gasolina, para um mês, por exemplo. E os outros itens, cada um sabe a sua necessidade, né? Procurar lazer mais barato. Caminhada no parque, visita aos amigos, quando acabar a pandemia, né? Claro. Reduzir o padrão de moradia, de automóvel, de viagens. Vai dar para fazer uma boa economia agora com viagens, né? Porque ninguém está podendo viajar, então já aproveita isso daí para dar uma arrumada nas suas finanças. Escola dos filhos eu coloquei aqui porque numa situação mais radical talvez seja necessário, mas claro que isso é uma coisa que a gente não quer mexer e deixa por último, né? Valorizar os presentes simbólicos, gente. Olha, aqueles presentes que gastam mais tempo do que dinheiro. É legal isso daí, né? Eu acho bem legal. Deixar espaço para lidar com imprevistos. Por exemplo, aquele presente de casamento, né, que você não estava contando. Uma despesa na escola dos filhos, que sempre aparece, né? Caso você ainda não tenha a reserva financeira montada, é bom deixar essa folguinha no orçamento. É bom também você pensar em uma renda extra, né? Monetizar alguma habilidade que você tenha, trabalhar com uma compra e venda de alguma coisa, de algum produto, e até mesmo trabalhar como Uber, né? Pedir a colaboração e delegar responsabilidades a cada membro da família. Afinal, combinado não sai caro. Estipular metas para as contas da casa, pedir sugestões de lazer mais em conta, conscientizar os familiares quanto ao desperdício.
Enfim, gente, reunir a família e deixar todos a par da situação financeira, compartilhar os planos, metas de vida. No final, isso acaba até deixando a família mais unida, né? Então, gente, envolva a sua família nesse processo e marque uma celebração no final, depois que vocês conseguirem cumprir a meta. Quanto à questão da renda extra, que eu acabei de citar, você pode aproveitar esse tempo em que está em casa e sair fortalecido dessa crise. Você pode descobrir uma nova habilidade ou desenvolver uma que você já tem. Essas situações nos forçam a sair da zona de conforto e a usar a criatividade, como eu falei lá no comecinho do nosso curso, né? Eu vou dar alguns exemplos que eu dei uma pesquisada aqui pela internet, pelas redes sociais. Esses exemplos podem servir para você ou para você sugerir para alguma pessoa que está aí perto de você, que está precisando só daquele empurrãozinho para começar alguma coisa, né? Então, gente, olha, festa infantil. Eu não sabia disso aqui, eu achei bem legal. Os animadores, eles podem oferecer seus serviços online durante a festinha virtual. E as pessoas que fazem lembrancinhas podem oferecer para entregar as lembrancinhas nas casas dos amiguinhos. Os fotógrafos podem orientar os clientes através de aplicativo, dizendo a posição da pessoa, a posição da iluminação e tudo mais. Também não sabia disso aqui não, achei bem legal. Diarista, tem diarista fazendo mentoria de limpeza online. Cabeleireiro fazendo protocolo de como pintar o cabelo em casa e vendendo seus produtos na forma de delivery. As manicures dando aulas online, personal organizer ensinando as pessoas a organizar não só a cozinha, o armário, como também o espaço para o teletrabalho. Psicólogos, isso aqui já está mais conhecido, né? Com atendimento online e também com orientação para o pessoal do marketing digital, que nesse momento às vezes é bom pensar um pouco nas palavras que vão ser usadas na propaganda para não ferir pessoas que estão fragilizadas. Maquiadores podem fazer filtros para o Instagram. Professores de educação física, aulas online, isso também já está bem difundido. Engenheiros, vistoria online e aproveitar os conhecimentos de Excel, de repente, para construir planilhas para quem não gosta ou não sabe. Então, além disso aqui, tem várias outras ideias por aí. Isso aqui são só alguns exemplos que eu quis separar aqui pra gente. Bom, gente, eu percebo que ter dívidas, gastar mais do que ganha e não planejar o futuro é visto como normal por muita gente, mas eu vejo que isso já está mudando. Você jamais deve aceitar isso como normal. O normal é a gente poupar uma parte do que a gente ganha, diminuir o padrão de consumo para poder aumentar esse padrão mais à frente. Então, não se iluda se endividando e pagando juros para antecipar os seus sonhos, porque as dívidas, elas nos tornam frágeis. Quando a gente está endividado, todo o resto tem que dar certo. E a gente sabe que não é bem assim, né? As coisas podem dar errado, só no piscar de olhos, tá certo? Então, tópico encerrado e vamos em frente. Selic, CDI e IPCA. Vocês já devem ter ouvido falar nesses nomes, né, gente? Para quem não ouviu, deve estar achando, nossa, isso é uma sopa de letras, né? Mas calma que o negócio é simples. Antes de apresentar os investimentos ideais para a reserva financeira, é necessário que a gente entenda esses três índices básicos da economia. Os três são taxas de reajuste, eles são indexadores, referências, e servem para remunerar investimentos da renda fixa. Eles não são tipos de investimento, portanto, a gente não pode investir no CDI, investir na Selic e muito menos investir no IPCA. Nós vamos já entender isso aí tudinho. Tá? Selic é a taxa básica de juros da economia, significa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. É o principal instrumento de política monetária que o governo usa para controlar a inflação. Quando a inflação está alta, o Banco Central ele aumenta a Selic. Isso vai causar o quê? Esse aumento dos juros? Vai diminuir o consumo e isso vai levar à queda da inflação. De uma forma assim bem simplificada, é isso, tá bom? Só para vocês entenderem mais ou menos por que elevar a Selic diminui a inflação. A Selic, ela influencia todas as outras taxas de juros do país, como a taxa de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras. Hoje a Selic está, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ela está em 3,75% ao ano, que dá mais ou menos 0,31% ao mês. Quem define a taxa Selic é o Copom, que é o Comitê de Política Monetária
do Banco Central. Esse comitê ele é formado pelos membros da diretoria do Banco Central, que se reúne a cada 45 dias em uma média de 8 vezes por ano. A próxima reunião é agora, no início de maio, não sei bem o dia. Vamos agora ao CDI. O CDI ele é tratado como uma taxa de juros de empréstimo entre os bancos, das transações entre os bancos, né? Ele é a taxa de juros das transações entre os bancos. Significa certificado de depósito interbancário. É um título emitido pelos bancos para emprestarem dinheiro entre si, também chamada taxa DI. A variação do CDI acompanha muito de perto a variação da Selic, ficando historicamente 0,1% abaixo da Selic. Hoje o CDI está em 3,65% ao ano, o que dá aproximadamente 0,3% ao mês. A maioria dos investimentos de renda fixa usa essa taxa como referência. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar assim: esse rendimento, esse CDB, esse CDB rende 115% do CDI. Significa o quê? Que aquele CDB, ele rende o CDI, que é o 100%, mais 15%. Ou seja, se o CDI está 3,65% e aquele CDB vai pagar 115% do CDI, significa que ele vai te pagar 3,65% mais 15%, entendeu? Ao ano. O que vai dar mais ou menos 4,19% ao ano. IPCA é o índice oficial da inflação do Brasil, calculado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele significa Índice de Preços Amplo ao Consumidor. A inflação mede a variação de preço de uma cesta de produtos e serviços consumida pela população. A inflação acumulada dos últimos 12 meses até março de 2020, que a de abril ainda não saiu, ficou em 3,3%. Dos últimos 12 meses, tá, gente? E na primeira quinzena de abril de 2020 ficou em menos 0,01%. Esse seria o IPCA 15, que mede a inflação somente dos primeiros 15 dias do mês. Bom, quanto a esses 3 índices básicos da economia, é isso. Tópico encerrado. E vamos para o próximo. Bancos versus corretoras de valores. Muita gente tem dúvida, né? Principalmente quanto às corretoras de valores. Se elas são seguras, como é que a gente faz para investir nas corretoras, né? Vamos tentar esclarecer algumas dessas dúvidas aqui agora. Então, por meio de qual instituição investir? Banco ou corretora? Primeiro eu vou explicar, gente, o que é FGC, tá? Porque nós vamos falar dele várias vezes mais à frente. FGC significa Fundo Garantidor de Crédito, e é uma espécie de seguro para proteger o dinheiro que fica depositado em algumas aplicações. O FGC garante créditos de até R$250 mil por CPF e ou CNPJ por cada instituição financeira, onde você tenha dinheiro depositado. E possui limite máximo de R$1 milhão por CPF e ou CNPJ durante 4 anos. A cada 4 anos você pode usar esse seguro de R$1 milhão, depois ele se renova. As instituições, atenção nisso aqui, as instituições associadas do mesmo conglomerado financeiro, elas são consideradas como uma instituição apenas, ou seja, se o Banco A e o Banco B são do mesmo conglomerado financeiro, ele só vai segurar 250 mil, mesmo que você tenha 250 mil reais em cada banco, ele só vai segurar 250 mil no total, entendeu? Vamos dar aqui um exemplo prático de como funciona o FGC. Você pode ter até 250 mil reais em 4 instituições financeiras diferentes, somando assim R$1 milhão no seu CPF ou CNPJ, e você estará assegurado pelo FGC no caso de quebra dessas instituições. Lembrando que se 2 instituições forem do mesmo conglomerado, o FGC cobrirá até 250 mil, somando as 2 ou mais de 2. Bom, bancos tradicionais, por serem grandes, passam mais credibilidade e são mais conhecidos, né? Mas em geral eles oferecem investimentos menos atrativos, têm uma menor variedade de produtos e têm custos maiores. Eles têm menor variedade porque eles oferecem majoritariamente produtos do próprio banco.
Exemplos de bancos tradicionais: Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Santander, Banco do Brasil. Acho que são só esses. Bancos digitais. Eles são menores e passam menos credibilidade, mas possuem investimentos atrativos com custos baixos ou inexistentes. Bom, exemplos: nós temos o Banco Inter, o Nubank e o C6. Se eu não me engano, tem um banco também chamado Neon, e deve ter outros também. Gente, tem um site que a gente olha, a gente confere, quem tem medo, né, desses bancos digitais, porque não conhece muito bem, tem um site onde a gente pode conferir a situação do banco, se é um banco que tem dinheiro, se é um banco que tem muita dívida, se é um banco que dá lucro. O site é o Banco Data, eu não sei se exatamente, mas é www.bancodata, deve ser .com.br, né? Algo assim. Se você digitar Banco Data no Google, você vai chegar lá. O dinheiro que fica na conta corrente dos bancos, ele está protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, tá bom? Agora vamos falar das corretoras de valores. Elas são intermediadoras no processo de investimento. Elas não oferecem serviços bancários, a não ser algumas corretoras que viraram banco digital, né? Tem essa situação também. Mas elas oferecem somente produtos de investimento, que costumam ser mais atrativos do que o dos bancos, porque elas têm maior variedade e elas também costumam ter custos menores ou inexistentes. Elas oferecem produtos de vários bancos diferentes, entendeu? Por isso que elas têm maior variedade. O dinheiro que fica na conta corrente da corretora não está protegido pelo FGC. Se você vai passar o seu dinheiro, se você vai transferir o seu dinheiro da conta corrente do seu banco para a conta corrente da corretora, é porque é melhor você investir logo esse dinheiro lá da corretora, entendeu? Porque se ele está investido, não tem problema, ele vai continuar investido onde você colocou, no caso de quebra da corretora. Você só vai fazer a portabilidade de corretora. Agora, se ele estiver na conta da corretora e a corretora quebrar, você perde o seu dinheiro, tá bom? As corretoras, elas têm uma garantia na sua conta corrente, que é o chamado MRP, que é o Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos, mas ele assegura os investidores uma indenização de até R$120 mil, mas é para dinheiro proveniente de operações em bolsa somente. Agora vamos aqui dar alguns exemplos de corretoras. Tem a Rico, a XP, BTG, Modal, Orama, Isinvest e várias outras. Para investir na corretora, gente, você tem que ter conta corrente em um banco e você tem que transferir dinheiro da conta corrente do seu banco para a conta corrente da corretora. Só então você vai poder escolher um dos investimentos existentes naquela corretora para você aplicar o seu dinheiro, certo? Tópico encerrado, vamos em frente. Onde investir a reserva financeira? Agora sim. Agora nós podemos falar sobre os investimentos ideais para a reserva financeira. O que é que nós já fizemos até aqui? Nós identificamos o mindset, fizemos um diagnóstico do patrimônio, definimos as metas, organizamos o fluxo de caixa e identificamos e organizamos as dívidas. Digamos assim, que nós controlamos as dívidas, né? E isso resultou em quê? Sobrou dinheiro para construir a reserva financeira. E onde ela deve ser investida? A reserva financeira, ela deve estar disponível no investimento de baixo risco, porque é um dinheiro para emergências. Esse investimento ele deve privilegiar a segurança e a liquidez, que é a rapidez com que o dinheiro chega às nossas mãos. Atualmente nós temos três produtos que atendem esse perfil: o Tesouro Selic, os fundos DI e o CDB de liquidez diária. Vamos falar sobre cada um deles aqui. O Tesouro Selic é um dos produtos oferecidos pelo Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa de negociação de títulos públicos para pessoas físicas por meio da internet, em parceria com a B3, que é a Bolsa de Valores brasileira. Você empresta dinheiro para o governo federal e ele te devolve no vencimento mediante uma taxa de juros. O valor mínimo para aplicação hoje é cerca de R$105, que é 1% do valor do título. O rendimento é diário, ele rende 100% da Selic mais 0,03% ao ano. E você pode resgatar a qualquer momento.
Só há uma perda se você resgatar nos primeiros dias, porque há uma diferença chamada spread, um spread negativo entre o valor de compra e o valor de venda. É igual quando você compra o dólar. Se você comprar e vender o dólar no mesmo dia, você vai perder dinheiro, porque o preço de compra do dólar é mais caro do que o preço de venda. O mesmo acontece com o Tesouro Selic, mas isso só acontece nos primeiros dias, tá bom, gente? Ele é um investimento pós-fixado. Por quê? Porque você sabe o indicador que vai te remunerar, mas você não sabe exatamente de quanto vai ser, quanto exatamente vai ser o percentual desse indicador, porque a taxa Selic ela pode ser alterada. Mas sempre você vai ser remunerado com 100% da taxa Selic. É seguro, rende acima da poupança e caso você necessite, pode ter o dinheiro em 1 ou 2 dias úteis, dependendo da hora em que você solicite o resgate. Não tem garantia do FGC, mas tem garantia do governo federal. É o chamado risco soberano. É ainda mais seguro do que se tivesse garantia do FGC. Para investir no Tesouro Selic, você precisa ter CPF e conta corrente em um banco. Nessa aplicação incide o Imposto sobre Operações Financeiras, que é o IOF. Ele é regressivo e só incide nos 29 primeiros dias. A partir do 30º dia ele não incide mais. E a incidência dele é sobre o rendimento, tá, gente? Não é sobre o montante que você aplicou. Nessa aplicação incide também o Imposto de Renda, que é regressivo de acordo com o tempo de duração da sua aplicação. E também incide sobre o rendimento. Incide ainda 0,25% ao ano sobre o valor total investido. Não é só sobre o rendimento, não. Esse dinheiro vai para a Bovespa pela guarda dos títulos. Essas cobranças todas são automáticas e você não precisa se preocupar. Então, o Tesouro Selic é tido hoje como o investimento mais seguro do país, no momento. Fundos DI ou fundos de renda fixa referenciados DI, e eu estou me referindo aqui aos fundos com taxa zero. Um fundo é a união de capital de vários investidores, onde cada um tem um número de cotas, e há um gestor para investir esse dinheiro de acordo com uma estratégia específica. É bem parecido com o condomínio. Os fundos DI, eles têm como referência de rendimento o CDI, que é basicamente igual a Selic. A sua finalidade é seguir o mais próximo possível essa taxa de referência. Esses fundos devem investir, no mínimo, 95% do seu patrimônio em títulos públicos federais atrelados à Selic. Eles podem também investir em títulos privados de baixo risco, atrelados ao CDI. Mas esse último, esses fundos que investem em títulos privados, eles não são recomendáveis para reserva financeira, tá, gente? Porque você pode ter perdas. Nessa crise aí, muitos fundos de crédito privado tiveram perdas. Estou falando dos que investem 95% do patrimônio em títulos públicos. Assim, eles vão render próximo de 100% do CDI. Esses outros 5%, eles são investidos em outros ativos de acordo com as regras do fundo e servem também para pagar as despesas do fundo e resgate das pessoas que pedem resgate das suas cotas. Fundo DI é um investimento de baixo risco e também não tem cobertura do FGC, porque 95% é investido em títulos públicos, então a garantia é do governo federal também, basicamente. A vantagem em relação ao Tesouro Selic é que não há cobrança da taxa de 0,25% da B3, que é para guardar os títulos. E além disso, existem fundos que entregam dinheiro no dia da solicitação do resgate, enquanto o Tesouro entrega no dia seguinte. Mas, gente, essa cobrança de 0,25%, ela não deve ser vista como uma preocupação no Tesouro Selic, porque ela não é tão alta assim. Nessa aplicação incide também IOF, regressivo sobre o rendimento, imposto de renda regressivo sobre o rendimento, igualzinho do Tesouro Selic. Pode existir taxa de administração, mas atualmente há pelo menos 4 fundos no mercado com taxa zero. Então, se vocês forem escolher esse investimento, por favor, escolham um com taxa zero. As cobranças também são automáticas e você não precisa se preocupar. Gente, nada disso que eu estou falando aqui é recomendação de investimento. Só estou mostrando para vocês os produtos ideais e vocês têm que ir lá, conhecer, fazer uma avaliação para saber se vocês querem investir o dinheiro de vocês nesses produtos. Mas não é uma recomendação de investimento, tá bom?
E eu vou dar aqui alguns exemplos de fundos DI com taxa zero e que investem 95% do seu patrimônio em títulos públicos, mas não é recomendação de investimento, são exemplos. Vamos lá. BTG Pactual tem um fundo, ele se chama Tesouro Selic FI, renda fixa simples. Tem a corretora Orama, também tem um fundo desse tipo. A PI, que é a plataforma do Santander, e a corretora Rico, tá? E se eu não me engano, a corretora, ou fundo Vitreo, ainda não sei bem o que é a Vitreo, mas parece que ela também tem um fundo desse mesmo tipo aqui que eu estou dizendo. CDB de liquidez diária. CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Ele é um título de renda fixa emitido pelos bancos, ou seja, você estará emprestando o seu dinheiro para um banco sob uma taxa de juros, geralmente 100% do CDI, nesse CDB de liquidez diária. Para resgate, você tem acesso ao dinheiro no mesmo dia ou no dia seguinte. Ele tem cobertura do FGC, ele incide, sobre essa aplicação incide IOF regressivo sobre o rendimento e imposto de renda regressivo também sobre o rendimento, nos mesmos moldes das duas aplicações que eu acabei de falar. As cobranças também são automáticas e você não precisa se preocupar. Então, é isso. Tem mais uma coisinha aqui. A tabela regressiva do imposto de renda para vocês entenderem como que é feita essa cobrança, né? Tá aqui, se você deixar o seu dinheiro investido até 180 dias, que dá mais ou menos 6 meses, porém é contado em dias, você vai pagar 22,5% de imposto de renda sobre o rendimento. De 181 dias até 360, 20%. De 361 a 720 dias, que corresponde mais ou menos entre 1 e 2 anos, 17,5%. E mais de 721 dias, que corresponde a mais ou menos 2 anos, você vai pagar 15% de imposto de renda sobre o rendimento. Tópico encerrado, vamos para o próximo. Por que a poupança não é um bom investimento? Vamos descobrir afinal por que tantas pessoas dizem isso, né? Olhando aqui para a nossa tabelinha, nós estamos vendo aqui Selic, poupança. É o seguinte, quando a Selic está maior que 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais TR. Vamos já falar o que é essa TR. Quando a Selic está igual ou menor que 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic mais TR. Hoje a nossa Selic está em 3,75% ao ano e, portanto, a poupança está rendendo 2,62% ao ano. Aqui, entre parênteses, está o rendimento ao mês, tanto da Selic quanto da poupança. Bom, a taxa referencial, ela é calculada pelo Banco Central e ela foi criada no Plano Collor II em 1991 para remunerar o rendimento da poupança. Desde setembro de 2017, a taxa referencial é igual a zero, portanto, ela não influencia em nada nessa conta aqui do rendimento da poupança. Olha, a inflação acumulada nos últimos 12 meses, até março de 2020, como eu já falei em algum item acima, é de 3,3% ao ano, segundo o Banco Central. Ou seja, na poupança você está vendo aqui que você não preserva nem o seu poder de compra, já que ela rende 2,62% ao ano, abaixo da inflação. A Selic também não está rendendo lá essas coisas todas acima da inflação. A gente vai fazer uma simulação depois, retirando o valor das taxas para ver, porque a nossa Selic está baixa, né, gente, atualmente, e tem previsão de que vai abaixar mais ainda. Bem, outras questões em relação à poupança. Na poupança, se você sacar o dinheiro antes do aniversário, não tem rendimento nenhum. O aniversário é a cada mês, no mesmo dia em que você fez aquele depósito, ou no dia útil posterior. Ou seja, se você sacar antes de completar o mês, você não ganha nada de rendimento naquele mês. Para as contas abertas nos dias 29, 30 e 31, o aniversário é no dia 1º do mês seguinte. A poupança, ela é isenta de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e também de Imposto de Renda, e ela é coberta pelo FGC. Para finalizar nosso encontro, eu vou apresentar uma simulação de investimento dos 4 produtos dos quais acabamos de falar, dos 3 da reserva financeira e a poupança, né? Então tá aqui a tabela.
Nós temos uns parâmetros aqui embaixo. Essa simulação foi feita no site do Tesouro Direto. Qualquer pessoa pode fazer essa simulação, tá? Tem que dar uma olhada lá para colocar os parâmetros, tá? Porque já tem uns parâmetros lá que já vem colocado, que você tem que ir lá e mudar se você quiser. Vamos lá então. A gente aqui na simulação depositou R$5.000 no dia 3 de abril de 2020, que é a data em que foi feita essa simulação. A expectativa de inflação estava em 2,94% ao ano. A expectativa de inflação para 2020, tá? Esse dado aqui eu tirei do Boletim Focus do Banco Central. Tem lá no site do Banco Central e toda semana sai o Boletim Focus com alguns dados, inclusive previsão do IPCA, da taxa Selic e outras. A taxa Selic atual é 3,75% ao ano. O investimento inicial, como eu já falei, R$5.000 e o valor total investido R$5.000 porque não foram feitos aportes mensais, ou seja, foi depositado R$5.000 e ele ficou lá rendendo, ninguém depositou mais nada nesse tempo todo. Então, o que aconteceu aqui? Valor bruto de resgate antes dos impostos está aqui na primeira coluna, a gente está vendo que o da poupança é o menor, mas calma que a gente ainda tem que retirar as taxas e os impostos. A rentabilidade bruta da poupança também é a menor. Custos, somente o Tesouro Selic tem custos, que é aquele 0,25% de taxa da B3, que é sobre o rendimento e é anual, esse 0,25%. Está aqui, R$ 66,63. O valor do imposto de renda, a poupança também não tem imposto de renda e todas as outras 3 aplicações têm. Eu não sei por que o imposto de renda do fundo DI ficou menor do que o do CDB, de liquidez diária, que também rende 100% do CDI. A gente pode ver aqui que o valor de bruto do resgate e a rentabilidade bruta ficaram iguais. Os custos dos dois também zero. Não entendi isso aqui, mas a simulação retornou esse valor. De qualquer forma, é uma diferença muito pequena. O valor líquido de resgate, mesmo após taxas e impostos, o da poupança ficou menor, como a gente está vendo aqui, ó. E a rentabilidade líquida, a poupança não alcançou a inflação, já que ficou em 2,6% e a expectativa de inflação é 2,94%. O Tesouro Selic também não alcançou a inflação, como eu disse, a nossa taxa Selic ela está baixa, mas chegou perto, né? E o fundo DI, o CDB de liquidez diária a 100% do CDI, os dois superaram a inflação. Bom, isso aqui também não é recomendação de investimento, eu repito. É um exemplo, você vai avaliar se é bom para você colocar o seu dinheiro aqui. E, enfim, a reserva financeira, como eu já falei, ela não visa a multiplicação do patrimônio, sim a preservação. Mas é bom que a gente, pelo menos, alcance a inflação para não perder o poder de compra, né? Então, observe isso daí na hora de investir o seu dinheiro, gente. Bom, então, chegamos ao fim do nosso encontro. Gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês e quero convidá-los para acompanhar o meu Instagram, onde eu dou dicas de finanças. O nome é kellymarques.enriqueça todo dia. E eu espero ter contribuído de fato para ajudar a melhorar as finanças de vocês e para que vocês olhem para as suas finanças como uma amiga que de fato ela é. E somos nós que temos que dominar as finanças e não o contrário. Bom, gente, a minha grande meta é auxiliar as pessoas a apreciar e usufruir a vida, vivendo o presente, realizando os seus sonhos, os seus projetos e construindo tranquilidade para o futuro através da educação financeira. Tchau, tchau!